Olá, turma do quinto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tá? Hoje a nossa aula será de matemática. A gente vai trabalhar agora com frações, né? Na nossa aula passada a gente teve já alguns, né, assuntos relacionados a isso, e a gente vai dar continuidade, tá bom? O que eu vou pedir? Eu vou pedir para que vocês peguem o livro de vocês, de matemática, para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Enquanto você está preparando o seu material, eu vou compartilhar o slide. Nossa aula de matemática de hoje, né, na data do dia 1/6, nós vamos falar sobre fração, tá? A gente vai iniciar aqui um pouquinho, tendo uma introdução sobre fração, né, para a gente ter já um norte, uma base, tá? Então, vamos lá. A fração, ela tem os seus termos, tá? Como a gente já até viu, a gente vai relembrar um pouco, para que vocês venham conhecer um pouco sobre as frações antes da gente entrar no assunto. Então, vamos lá. E os termos da fração? Nós temos o inteiro, o numerador e o denominador, tá? Quem é o numerador? Né? Sempre é o número que fica em cima. E o denominador? Os números que ficam embaixo. Vamos lá aqui na definição dos termos, né? Quer definir, dizer o que é. Então, vamos lá. O número, que no caso é o numerador, o número que fica em cima, chamado de numerador, é indicado quantas partes tomamos ao todo. Denominador é o número que fica embaixo do traço, né, que recebe o nome de denominador. E indica em quantas partes a unidade, quer dizer, o todo, foi dividida. Aqui a gente vai ver um pouco sobre como vamos ler as frações. Por quê? Porque como a gente está trabalhando com fração, nós temos que conhecer, né, como se chama cada fração, tá? Para a gente não errar. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre essas frações. Nós temos um meio, um terço, um quarto e um quinto. Nós também temos um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono. Quer dizer que finalizou por aqui? Não. Vou mostrar também outras frações, tá? Essa é a primeira parte que eu estou mostrando para vocês. Agora a gente vai conhecer agora a leitura das frações, tá? Com 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 e 1/19. Segunda parte que eu estou mostrando para vocês das frações, a qual fazemos a leitura dessa fração. Nós temos também a fração com 10, 100 e 1000, que é chamado como. Como a gente vai ler essa fração? A gente vai ler 1/10, 1/100 e 1/1000, tá? É assim que a gente faz a leitura da fração. A gente vai dizer 1/10, 1/100, 1/1000, tá? Isso é incorreto, isso é errado. Então, a leitura correta da fração é 1/10, 1/100 e 1/1000. Agora a gente vai entrar no nosso assunto de hoje,
a gente conheceu um pouco das frações, vimos como é que fazemos a leitura das frações, definimos o que é o denominador e o que é o numerador. Por que a gente fez isso? A gente deu essa introdução para quê? Para que você venha entender. Porque quando a gente trabalha com frações, nós trabalhamos muito com numerador, com denominador, certo? Então, você precisa saber a definição de cada um. E também como fazemos a leitura dessas frações, tá? Então, é muito importante termos esse conhecimento. Então, o nosso assunto de hoje, que é os tipos de frase, a gente já conheceu um pouco das frações, desculpa, das frações, e aí agora a gente vê os tipos de frações, eu disse tipos de frases, né, gente? Mas não é, tá? Desculpa, é tipos de frações, tá? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho, tá? Sobre esse assunto. E a gente vai ver isso lá na página 109, no nosso livro de matemática. Vamos lá, as nossas frações, elas têm 3 tipos, são classificadas de 3 formas. Nós temos as frações próprias, vejam aí. Primeiro, frações próprias. Segundo, frações impróprias. E a terceira é frações aparentes. Então, as frações, elas têm essas 3 classificações. Cada uma vai trabalhar de uma forma diferente. Vamos ver aqui. As frações próprias, né? É o quê? É o numerador, que ele vai ser menor que o denominador. Então, toda vez que o numerador ele for menor que o denominador, essa fração ela vai se chamar própria, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos 3/5, 1/2 e temos aqui, no caso, né, a gente vai ter essa outra fração, tá certo? Então, ela vai ser 15/26, né? Então, essas 3, elas são conhecidas e definidas como frações próprias. Por quê? Quem é o numerador? O numerador é o que fica em cima. E o denominador fica embaixo. Não é verdade? Então, a gente vai observar o numerador. O numerador é 3, 1 e 15. Os denominadores, né, vão ser 5, 2 e 26. Nós sabemos que 5 é maior que 3, que 2 é maior que 1 e que 26 é maior que 15. Então, quer dizer que os numeradores eles são menores que os denominadores. Então, essa fração ela vai ser definida, tá, como fração própria. Vamos lá. E as frações impróprias? Já as frações impróprias já é o inverso, é o contrário da própria. Como assim? O numerador ele é maior que o denominador. Então, vamos lá, nós temos 8/5, 13/6, 29/12. Então, vamos lá. O nosso numerador é o 8, o 13 e o 29. E o denominador é o 5, o 6 e o 12. Então, o que é que isso significa? Que 5 ele é menor que 8, 6 é menor que 13 e 12 é menor que 29. Então, essas frações são chamadas de impróprias. Por quê? Porque o numerador ele é maior que o denominador. Essa foi a definição das frações próprias e das frações impróprias. Terceira, as frações aparentes. Por que elas são chamadas assim? Por que elas são conhecidas dessa forma? São frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Como assim, Tilde? Eu vou considerar uma fração que ela é aparente se eu conseguir dividir o numerador pelo denominador.
Então, se eu conseguir dividir o numerador pelo denominador, então isso significa que essa fração ela é aparente. Por exemplo, 8 dividido por 8, eu posso? Posso, vai dar 1. 6 dividido por 2, né? Dá quanto? 3, né? Então, dá para ser divisível. 10 dividido por 5, 2. Então, eu consigo dividir. A fração, ela só vai se tornar, né, aparente se conseguirmos dividir o numerador pelo denominador e se dê um número exato, né? O número ele tem que dar exato. Se não der exato, então significa que aquela fração ela não é aparente, tá? Ela precisa ter essa classificação. Então, aqui eu coloquei, né, na forma de desenhos, cada tipo de fração, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma fração própria, 15 oitavos. A fração imprópria, né? 5 terços. E a fração aparente, né? É 6 terços, tá? Então, coloquei aí esses 3 exemplos para que você venha ver e classificá-las conforme aí a sua fração, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou dar uma explicada para vocês no quadro, para ficar melhor o entendimento, tá? Então, vou colocar aqui. Vamos lá. Aqui no quadro, eu vou colocar algumas frações e você irá identificar das que existem 3 tipos de frações. A fração própria, imprópria e aparente. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver essa. Vou colocar essa. E vou colocar essa. Pronto. Coloquei aqui 3 frações, tá? Eu tenho 4 quinzeavos, 11 oitavos, 8 oitavos, tá? Então, vamos lá, eu tenho essa fração aqui. Aí eu vou pedir, vamos lá, turma do quinto ano. Essa fração aqui, qual é o tipo de fração que ela representa? Aí você vai dizer, vamos lá. Eu vou observar a fração primeiro passo. Vou observar, não é isso? Eu vou observar. O meu numerador é menor que o meu denominador. Então, eu aprendi que quando o numerador ele é menor que o meu denominador, ele vai ser o quê? Ele vai ser própria. Fração própria. Pronto. Aí eu vou observar agora a minha fração 11 oitavos. Aí eu vou observar. O meu numerador é 11. E o meu denominador é 8. Então, como vai se chamar essa fração? Essa fração ela vai chamar imprópria. Por quê? Porque lá diz que se o meu numerador ele é maior que o meu denominador, chama-se impróprio.
Essa aqui vai se chamar como se eu tenho 8 oitavos? É igual. Mas 8 eu posso dividir por 8, porque 8 dividido por 8 é 1. E a minha lição de hoje, eu consegui ver que quando eu consigo dividir o numerador pelo denominador, essa fração se chama-se aparente. Então, esses aqui são os exemplos das 3 tipos de fração que eu expliquei para vocês hoje, tá? Aí vamos aqui. Quando a fração ela é aparente, significa que você vai dividir o numerador pelo denominador. Então, eu tenho aqui 18 terços. Vamos lá. Quinto ano. Quanto é 18 dividido por 3? 6. Então, significa que esta minha fração, ela é aparente, tá? Então, significa que ela é aparente. Então, vamos lá. Se eu tenho 2, né? 2 meio, né? Então, significa que 2 dividido por 2 é 1. Então, é uma fração aparente, tá? Então, é assim que nós classificamos os tipos de frações. Então, não é difícil. O que é que você precisa ter? Atenção, tá? Se você tiver atenção, você vai conseguir entender. Eu não falei para vocês que hoje o nosso assunto seria bem fácil, bem simples de se aprender, tá? A fração não é difícil. Nós só precisamos nos concentrar. Agora, eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer. A atividade ela vai começar na página 110 do nosso livro de matemática. Então, coloca aí na página para que você venha ver a explicação da atividade. Então, vamos lá. Primeira questão. Complete usando verdadeiro ou falso. Aí tem as frações. Eu tenho 4/5. 4/5 é uma fração própria. Isso é verdadeiro ou falso? 8, né? Quarto é uma fração própria. Isso é verdadeiro ou falso? Então, você vai ler cada fração, observar e analisar, tá? Então, você coloca V se for verdadeiro e F se for falso. Na segunda questão, tem assim, observa as frações e responda. Você vai observar todas as frações, uma por uma. Aí você vai dizer quais são as frações próprias, quais são as frações impróprias e quais são as frações aparentes. Na terceira questão, diz assim: escreva os números, né, naturais representados pelas frações aparentes. O que foi que eu expliquei para vocês? O que é uma fração aparente? É quando eu pego o meu numerador e vou dividir pelo meu denominador. Aí você vai pegar e vai dividir 8 oitavo, né? Porque a fração é 8 oitavo, então você vai dividir 8 dividido por 8. 21 dividido por 7, 9 dividido por 3, 20 dividido por 4, 20 dividido por 5 e 18 dividido por 3 e colocar dentro de cada quadrado o resultado dessas divisões. Quarta questão. Represente as frações aparentes, tá? Apresentadas nas figuras. Então, vocês vão observar as figuras e vai colocar as frações representadas por essas imagens, por essas figuras.
Quinta questão. Complete o quadro abaixo. Tem as figuras, a fração e a classificação. Como já tem a figura, você vai formar a fração que representa essa figura. E aí você vai dizer se ela é própria, imprópria ou aparente, tá? Então, gente, a atividade também já está bem simples, tá bom? Então, é só você resolver. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!